Olá, meu nome é Cícero Miguel, hipnoterapeuta, terapeuta energético, fundador do movimento Salvar a Ti. E hoje eu vou explicar o nome desse negócio. Não é salvar a ti, não é salvar a TI, não é nada disso, é salvar a ti. E por que salvar a ti? Para eu explicar isso, eu vou ter que contar um pouquinho da minha história. Eu, desde criança, sempre fui um pouco diferente. Eu sentia muitas emoções dentro de mim que eu não sabia entender, interpretar. Eu passei por diversas situações difíceis. Eu elaborava as coisas de uma forma peculiar. Eu era uma criança muito sensível e, ao mesmo tempo, eu tinha uma empatia muito grande pelas pessoas, mas eu não tinha, não desenvolvia em mim uma força interior. Então era uma pessoa que facilmente me doava para as outras pessoas. Eu era o amigo que dava conselho, o amigo que confortava, o amigo que conversava com as pessoas, mas eu mesmo guardava tudo dentro de mim, as 7 chaves, não conseguia acessar os meus sentimentos, não conseguia elaborar os meus sentimentos e por isso era uma criança um pouco sofrida. Embora eu tenha sido muito alegre e brincalhão, no meu caso, esse aspecto brincalhão, ele funcionava basicamente como uma fuga ali para não acessar essa gama de sentimentos e me distrair deles o máximo que eu podia. Então, quando eu estava no meio das pessoas, eu era frequentemente o cara que animava, que fazia bagunça, que movimentava dança nas festas e tudo mais. À medida com que eu fui crescendo, eu continuei passando por situações complicadas, situações difíceis, até que chegou um momento da minha vida onde essas emoções já não cabiam mais dentro de mim. E eu tive que lidar com elas ali meio que obrigado. Mas por incrível que pareça, por pior que eu estivesse, se eu encontrasse um amigo precisando de alguma coisa, eu abandonava o que eu estava ali sentindo, as minhas questões e buscava ajudar aquele amigo. Isso também estava ali como um mecanismo de compensação, porque é muito mais fácil a gente ajudar a outra pessoa do que ajudar a nós mesmos. E isso é uma questão muito frequente, muito comum entre as pessoas. Existem muitas pessoas que são assim como eu fui, né? Eu precisei de um aprendizado para entender que me colocar em primeiro lugar, criar essa força interna, não seria algo egoísta. Eu tinha essa ideia de que se eu observasse outra pessoa em sofrimento e não fizesse nada para ajudar, eu estava sendo egoísta. Mas muitas vezes eu não estava em condições de ajudar, embora eu descobrisse que eu tinha um certo talento para isso, para ajudar e confortar as pessoas. Mas a maioria das pessoas acaba encontrando problemas com isso, por não estarem bem. E eu cheguei, inclusive, a gerar relacionamentos disfuncionais por conta desse comportamento, desse mecanismo de compensação e fuga dos meus próprios sentimentos. E isso acabou me trazendo ainda muito mais sofrimento, né? Eu cheguei a, inclusive, tentar o suicídio, porque essas coisas elas vão se acumulando de uma tal forma que você começa a perder a noção do momento, do aqui e do agora. E você começa a criar determinadas ideias e vivenciar essas ideias onde tudo é um sofrimento completo, absoluto, não existe solução, e você começa a buscar ali, né, naquelas ideias falaciosas de que a morte vai te dar um descanso, a morte vai te dar férias disso, né? Porque na verdade até o meu mentor, o Cássio Eduardo, o terapeuta, fala bastante sobre isso. Ele também teve um processo emocional muito complicado também, chegou a tentar suicídio, ele fala disso no canal dele. E é impressionante como pessoas que passam por esse tipo de dor emocional acabam enveredando por esse lado da terapia, porque
boa parte do processo de cura passa pelo processo de entendimento e não um processo de entendimento racional sobre o que acontece, mas muitas vezes um processo de entendimento consciencial, que é quando você junta o que você entende cognitivamente sobre aquilo, o que você sente sobre aquilo, e essas duas coisas casam e você acaba tendo um entendimento mais amplo sobre essas coisas. E nesse processo, onde eu comecei a me enveredar pelo caminho da terapia, eu tive que amadurecer essa ideia de que a melhor forma de eu ajudar outra pessoa era me ajudando, né? E eu tive, inclusive, muitos problemas porque eu insisti nessa ideia de ajudar outras pessoas sem estar bem o suficiente, até muito próximo de eu finalmente ter esse insight, né? Eu tive uma série de complicações relacionadas a isso, como se a vida falasse assim: olha, cara, ou você entende isso ou eu vou continuar te dando experiências e sofrimento para que você mude essa perspectiva, que é aquela ideia da loucura, de você fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. E foi aí que eu comecei a olhar mais para mim, a cuidar mais de mim, a colocar o conhecimento que muitas vezes eu colocava à disposição das pessoas, à minha disposição. E eu gerei até uma espécie de competiçãozinha comigo mesmo, que é como que eu posso ensinar alguma coisa para uma determinada pessoa se eu mesmo não resolvi dentro de mim. E foi aí que eu comecei, tirei minha certificação na área de hipnose, concatenei todo o meu período de estudos em relação à mente, com física quântica, PNL, filosofia, a minha experiência prática com essa quantidade absurda de desafios que eu enfrentei durante a minha vida, e outras experiências da minha busca também, e comecei a atender. E foi até curioso que eu sou uma pessoa que tendo a ser um pouco perfeccionista, e esse meu perfeccionismo, ele estava muito ligado à fuga, né? À insegurança de fazer determinadas coisas. E o meu primeiro atendimento, tem até um depoimento dele no meu site, que é o do Nando, foi muito curioso, porque eu não estava à disposição para atender, eu não queria, eu queria estudar muito mais antes de começar a atender. E quando eu encontrei esse rapaz, ele estava passando por uma dor muito parecida com a minha. E foi como se fosse assim, mexesse no fundo da minha alma, me colocando num estado onde, se eu não fizesse algo, eu ia me sentir muito responsável por algo que acontecesse com ele. Porque no dia que eu o conheci, ele tinha tentado suicídio pela sei lá quantas vezes. E o fato de ele estar nessa situação onde eu me senti obrigado, não tive escolhas ali a não ser atendê-lo, me fez atendê-lo e teve uma experiência muito interessante em relação a isso. Como vocês vão ver no depoimento dele lá, a gente libertou ele de um processo profundo de depressão de mais de 19 anos, carregado de muitos problemas e inclusive várias tentativas de suicídio. E foi nesse momento, depois que eu concretizei ali o meu atendimento com ele, que eu tive ali uma vozinha na minha cabeça. E essa foi a mesma vozinha que me tirou de cima da ponte quando eu estava prestes a cometer suicídio, que me deu algumas orientações, me levando a fazer a certificação de hipnose, a estar inclusive ali presente naquele momento, tendo a possibilidade de conhecer o Nando. E quando eu terminei o atendimento, que eu voltando para casa, refletindo sobre essa coincidência, né, no fato da dor dele ser muito parecida com a minha naquele momento, e eu ouvi claramente na minha cabeça assim a afirmação: você só é capaz de curar a dor que você é capaz de suportar. E a vozinha ainda perguntou assim: você entendeu? Eu falei: eu não entendi nada. Havia uma coincidência assim. E ela reforçou essa primeira frase: você só é capaz de curar a dor que você é capaz de suportar.
E lógico que o entendimento disso veio nos meses seguintes, onde não só através de reflexão, as outras pessoas que vinham surgindo para eu ir atendendo sempre vinham trazendo informações que se conectavam a mim de uma certa forma. E eu fui percebendo como que a minha fuga dessas emoções, desses sentimentos no passado me impossibilitava de entender e até mesmo aceitar que o outro sofresse. Uma parte minha também não queria que as outras pessoas sofressem. Isso me movimentava, inclusive, a ajudar as pessoas. Mas aí, finalmente, caiu a minha ficha. Falei, bom, então isso é uma experiência de vida, né? Uma experiência prática que me levou a criar uma estrutura interna capaz de entender alguma coisa sobre o sofrimento das pessoas e utilizar dessa ferramenta na qual eu havia me certificado até aquele momento e de todo o conhecimento que eu adquiri e continuo adquirindo durante a minha vida para ajudar as pessoas. E isso é muito interessante. Por isso eu escolhi esse nome, Salvar a Ti. Porque eu sei que existem muitas pessoas como eu, que muitas vezes se abandonam, se descartam para ajudar outras pessoas, seja amizade, seja família, seja um relacionamento, e muitas vezes essas pessoas decolam e você fica para trás. A maior forma de você ajudar outras pessoas é ajudando a si mesmo. Quanto melhor você está, mais impacto positivo na sua vida você consegue causar, mais impacto positivo na vida das pessoas que te cercam você consegue causar e mais condições de ajudar verdadeiramente, não paliativamente, mas verdadeiramente as outras pessoas você consegue alcançar com isso. Então por isso eu escolhi esse nome. E você? Você tem esse tipo de hábito de se deixar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e percebe que você tem ali um grande potencial para viver uma vida que você gostaria, mas não está vivendo ela? Se você não está vivendo ela da forma com que você quer, muito provavelmente é por isso. Olhe mais para você, cuide mais de você, que assim você vai ter um impacto muito mais significativo na vida das pessoas que você quer ajudar. É isso aí, um abraço, até mais.